Não podemos mais voltar atrás. Não tem mais como voltar atrás. Quando nós entregamos... Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Sim. Amém. Então ontem nós entregamos o sacrifício e foi falado que nós não podemos mais desistir. Então vamos... Deixa Apocalipse aí. Não tô tirando não pode deixar. Não fique com medo não, que a gente vai ler a palavra de Apocalipse, tá? Se o céu brilhar, nós vamos, com fé em Jesus. Glória. Então vamos lá. Apocalipse. Dá medo, Apocalipse. Dá medo? É que você não viu que eu vou ler. Oh, glória. Por isso que eu vou deixar pro final. Aleluia. Para não cair a internet. Glória a Deus. Então, minhas irmãs, vamos agora na palavra. Todos, se nós meditar na palavra do Senhor, se nós avaliar, vamos fazer aqui uma meditação nos apóstolos. Vamos analisar aqueles que serviam a Deus, que caminhou junto com o Senhor, como eles foram tratados. Determinado momento, os crentes eram tidos como os inimigos. Na época ali do imperador Nero, eles pegavam os crentes, encharcavam os crentes de cera, que não tinha gasolina naquela época. Então era uma cera que pegava fogo. E eles tacavam fogo no crente e jogavam o crente na fornalha. Só que aí a Bíblia diz que não queimava um fio de cabelo dos crentes. E aqueles que não eram crente, que eram pagãos, gregos, gentios, quando o crente era jogado na fornalha e não pegava fogo, e ainda os crentes de mão dada saía dando glória e aleluia, a Bíblia relata que os que não eram crentes se convertiam, davam glória e se voltavam para Jesus. Olha o poder que nós temos. As nossas atitudes, não precisamos nem falar. Só de nós dermos glória para o Senhor, as pessoas vão olhar e vão ver a grandeza de Deus nas nossas vidas. Então, chegou um determinado momento, eles falaram, nós temos que dar um jeito de parar esse povo. Esse povo está mudando tudo. O que está acontecendo? O que a gente precisa fazer? Aí alguém se levantou e falou, o jeito é matar um deles, o líder. E aí perguntaram, quem é o líder? Líder é o Tiago. É ele que tem motivado o povo. Mas como? Como ele tem motivado? Escrevendo carta para os jovens. Aleluias. E uma dessas cartas, olha o que o Tiago falava. Filhinhos, sejam pacientes. Jesus está voltando. Lembra dos agricultores que plantam, esperam a chuva para depois colher. Então tenha bom ânimo e espera, porque a volta de Jesus está próxima. Aí o imperador falou, ele está falando isso, está escrevendo isso, então corta a cabeça dele. E aí foi decapitado. Um homem de Deus, porque pregava a palavra, foi decapitado. E aí eu reparo na Bíblia, o povo não deixou de adorar o Senhor, não. O povo não largou a fé. Mesmo sabendo que o povo de Deus estava sendo esquartejado, estava apanhando, estava sofrendo nas prisões, o povo não deixou de adorar o Senhor. Não tem mais como voltar atrás. E aí alguém falou, agora tem um tal de Pedro, que continua aí falando desse Jesus. E por isso que o povo não tem voltado para nós. Porque ainda tem um. E quem é esse Pedro? O que ele está falando? Agora vamos ver o que o Pedro falava. Porque o Pedro estava pregando para uma igreja que era de gentio e grego. Um povo que andava sem entender. Um povo que não via os crentes sofrendo, pagando imposto caro, sofrendo na mão do imperador, mas dando glória ao Senhor. E aí Pedro fala que não tem como explicar crente. Crente só se explica aquele que também é crente.
Porque se os irmãos entender, olhar hoje, quem não é crente desce de helicóptero nos prédios. Os melhores carros que passam na avenida é de pessoas que não é crente. Só que aí aquele que é crente, quando compra uma bicicleta, já corre para dar um culto de ação de graça. Por isso que o povo que não é crente não entende. Porque acha que o crente é doido. E o crente ainda sai falando, foi meu Deus que me deu, o Deus que é o dono do ouro e da prata, aleluias. Então ninguém consegue entender o crente. E aí Pedro fala numa das cartas dele, Pedro fala assim, ele escreve e fala, irmãos, não desista, porque vocês não foram comprados com coisas corruptíveis. Vocês não foram comprados com ouro e com prata. Foi o sangue que comprou vocês. Um sangue que é mais valioso do que tudo isso. Um sangue que foi derramado na cruz, que comprou vocês. Então não desista, não volte, porque vocês são uma geração eleita por Deus. Vocês não tinham vida, estava entregue à morte. Mas por causa de um sacrifício, de um justo, de um inocente, vocês foram comprados. Então não desista. Então, meus irmãos, a história de Pedro todo mundo conhece. Pedro foi libertado por causa de oração. Então não tem como voltar. Aí logo depois aparece o Paulo, o que a irmã Janaína falou aqui, glórias a Deus. Paulo, estudioso, filósofo, aquele que falava bem, que perseguia o povo de Deus. E o que eu acho lindo, é que quem pregou para Paulo, quem converteu Paulo foi Jesus. Aleluia. Foi Jesus, o próprio Senhor. Olha como é lindo. A palavra do Senhor fala que Paulo vinha para destruir a cidade de Damasco, ali pela Síria. E aí ao meio-dia, meus irmãos, todo mundo sabe que ao meio-dia o sol é forte. O sol clareia tudo. E o que eu acho lindo é que a Bíblia relata que um facho, apenas um facho de luz da glória do Senhor, brilhou mais que o sol do meio-dia. Não foi nem a glória toda de Deus, foi só um facho. E Paulo já olhou cego e gritando, quem é o Senhor? Aí ele fala, eu sou Jesus, a quem tu me persegues tanto. Por que tu persegue o meu povo? E aí Paulo, que era aquele grandão, que comandava exército, já volta carregado e dando glória. Já volta jejuando e glorificando o nome do Senhor. E aí ele de amigo do sistema, ele passa a ser inimigo. Aleluia, glórias a Deus. E aí eu vejo na Bíblia que Paulo, ele começa a escrever uma carta para o jovem Timóteo. Se os irmãos verem ali em Timóteo, a partir do capítulo 4, vocês vão ver a carta que Paulo fazia. Na primeira carta, Paulo já está preso dentro de casa. Ele está contra o sistema, porque ele virou um servo do Senhor. De Saulo, ele foi transformado para Paulo. E aí já está preso. Aí ele escreve a primeira carta. Na segunda carta, ele já está na prisão pública. Já está lá jogado no fundo da prisão, junto com fezes, um mau cheiro. Só que na segunda carta, a Bíblia vai relatar, a partir do capítulo 4, ele já está falando para Timóteo. Na primeira, se os irmãos vão ler, ele está falando pastoral, ensinando. Está sendo pastor de Timóteo. Já na segunda, olha o que ele fala para Timóteo, na segunda carta de Paulo para Timóteo. A partir do capítulo 4, olha o que o Paulo fala. Meu filho, eu conjuro em nome de Deus, a quem julga os vivos e os mortos na sua vinda. Se apega à palavra, prega a palavra, porque nos últimos dias vai ser difícil, Timóteo. Essas pessoas aí, elas não vão querer a doutrina de Deus. Elas vão querer ouvir apenas o que querem, o que fazem bem para ela. E eles vão se vender.
Mas, filhinho, não se envergonhe de Jesus Cristo, nem se envergonhe de mim, que sou prisioneiro. Oh, glórias! Então, meus irmãos, os apóstolos sofriam, apanhavam, eram presos. E se os irmãos lerem esse capítulo, quando Paulo está terminando a carta, no fundo da prisão aparecem os soldados gritando: Paulo, chegou sua hora. E aí ele continua relatando: Timóteo, o meu fim está próximo, mas não desista, porque quando eu coloquei a mão sobre você, desceu sobre você o Espírito Santo, e o que está dentro de você é muito mais forte do que eles. Porque Paulo sabia que ali, na igreja onde Timóteo pregava, tinha um crente desviado, que queriam matar Timóteo. Não é diferente dos dias de hoje, meus irmãos. Vocês vão ver isso agora, porque vocês foram cheios do Espírito Santo, eu creio. Eu creio, da mesma forma que eu estou olhando para as irmãs aqui, eu sei que o Senhor já está do lado de vocês aí, na casa de vocês estão cheia. Porque o Senhor tem visto os esforços que vocês estão fazendo. Ou vocês acham que é simples e fácil estar no frio desse, fora da coberta? Não é não, meus irmãos. É só pela glória do Senhor. Eu sei que vocês estão aqui só porque o Senhor chamou uma por uma de vocês. Vocês não foram levantados à toa, não. Já disse isso e vou repetir. Isso não pode sair da cabeça de vocês. O Senhor levantou vocês, primeiramente, por causa da sua vida. A tua casa vai ser salva, vai ter livramento. Creiam. Por mais que os seus olhos não vejam. Olha o que a Bíblia está falando. Olha o que esses apóstolos passavam. Pedro, se vocês lerem a passagem de Pedro, chegou um determinado momento que eles pegaram Pedro, falaram assim, uns falou, mostra a cruz para ele, fala que ele vai ser crucificado. Porque quando falaram da cruz para ele, que ele parecia com Jesus, ele negou o Senhor 3 vezes. Aí pegaram Pedro e colocou diante da cruz e falou, se você não negar esse Jesus, nós vamos te crucificar. Olha a resposta de Pedro. Eu não mereço ser crucificado igual Jesus foi. Então vamos fazer assim, eu não posso mais voltar. Porque o Espírito dele arde dentro de mim. Não tem mais como eu voltar. Então vocês me pegam, me viram de ponta cabeça, aleluia. E pode descer o prego, mas voltar eu não volto. E eu não largo mais esse Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, depois que ressuscitou, ele foi na beira do rio, na beira do mar. Falei para os irmãos, não jogou nada na cara de Pedro. E foi lá reatar a aliança, a amizade que ele tinha com Pedro. E o Senhor faz isso com nós também, meus irmãos. Porque nós estamos com o Espírito dele dentro de nós. Por mais que nós não falamos em línguas, não profetizamos, não temos visões ainda. Mas eu creio que o Senhor já encheu vocês. Eu creio. Porque a alegria que vai no rosto de vocês é só o Senhor que pode dar. Eu tenho visto um monte de gente doida, com medo de tudo. E aí eu olho para as irmãs, é só sorriso. É só glória. Meus irmãos, é assim. Deixa o diabo se levantar, deixa os demônios se levantar, vai fugir. Porque vocês estão revestidos de Deus. Essa roupa aqui não é nada. O que há em vocês é um revestimento do Pai do alto. E quando o mal se levantar, porque ele não sabe, mas quando ele vê o brilho, pode fugir por 7 caminhos. Porque vocês são protegidos pela mão do Senhor. Então creiam. Agora vamos lá para Apocalipse. Vocês já sentiram a presença, então vamos agora falar um pouquinho, só para vocês entenderem. Não, esse daqui é o mais lindo. Esse daqui é a coisa mais linda, Apocalipse. Oh, glória. Capítulo 1, versículo 9. Vamos lembrar do apóstolo João. Oh, aleluia. Nós vamos ver aqui, é só para falar. A mensagem é uma só. Não tem como mais voltar atrás. Eu não vejo a hora disso acabar. E eu vejo nós tudo aí dentro da igreja. É só glória, o fogo desce, pega fogo. E aqueles que vão falar mal, a gente vai ajoelhar por eles. E é só glória. Eu não vejo a hora, meus irmãos.
Eu não vejo da sexta. Eu queria que voltasse na sexta-feira. Pra mim estar na casa da irmã Rosângela. E ver o fogo descer. Eu queria que, quando o presidente falou, pode voltar. Seja na quinta para sexta-feira, tá na tua casa. Aleluia. E não é só para tomar o café, não. Não vejo a hora. Queria dar razão ao presidente. Eu não vejo a hora. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Eu que não posso nem abraçar vocês. Mas eu abraço o Rivaldo e peço para minha esposa abraçar todas vocês. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Vamos entender aqui. Apóstolo João. Apóstolo João escrevia a carta do mesmo jeito, meus irmãos. Sabe o que fizeram com ele, apóstolo João? Jogar dentro da fornalha. Quando jogou, falou, não vai queimar não. Não queimou nem um fio de cabelo. Aí sabe o que eles falaram? Então joga lá para a ilha de Patmos. Patmos, eu acho o nome da ilha. Porque agora eu quero ver ele escrever de lá para alguém. Vamos ler. Olha como o Senhor é maravilhoso. Não tem... Para onde vocês for, vocês vão com o Espírito Santo. Ninguém consegue mais parar vocês. Ninguém. Aleluia. As únicas pessoas que podem parar vocês é vocês mesmos. Vocês têm promessa. Deus já deixou determinada uma promessa para vocês. Ele só pede obediência. Ele só pede que vocês, ó, vivam aqui, ó. Só isso. Ninguém mais para vocês não, minhas irmãs. É só glória. Então vamos ler. Capítulo 1, versículo 9. Aleluia. Olha o que o João já chega escrevendo. Olha o que ele já chega falando. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Só porque ele falava da palavra de Deus e era testemunha de Jesus Cristo, sabe o que é testemunha? É ter o Espírito do Senhor dentro dele. Por isso que nós somos testemunha. Não é pelo que nós fazemos, não é porque fazemos milagres, não, meus irmãos. É porque nós cremos e obedecemos. E é porque o Espírito dele está dentro de nós que nós somos testemunha. E aí ele diz assim: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta. Olha o que a voz diz, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o. Olha aí. Jogaram ele lá achando que ele não ia ter o que escrever. Mas o Senhor não desampara os seus. O Senhor não desampara. Então ele fala assim, no versículo 11. Vocês não acharam, não? Não, tá diferente. Ah, porque tem as Bíblias aqui que tá meia doida. Mas vamos lá, só na glória. Capítulo 1, versículo 11. Isso, no 11. Aí ele fala assim: e o que vê, escreve-o num livro, envia-os a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. Ele mandou escrever e enviar para eles. Agora no 17... No versículo 17, diz assim: e eu, quando vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive, fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, o Senhor fala aqui, ó, não temas, porque ninguém vai fazer mal para você se eu não deixar. Ninguém toque em você se eu não deixar, porque a chave eu tenho, e ainda tem a chave do inferno. Então ninguém sai do inferno se Deus não permitir. Vocês acham que é pouco? Vocês estão com medo do quê? Fala para mim. Não tem, meus irmãos, do que temer mais não. Você entrou agora debaixo da proteção do Senhor. Ah, mas meu irmão, de vez em quando eu ainda faço os pecados. Se arrepende e peça perdão para Deus, para Jesus. Que ele falou o quê? Quando você se arrepende e pede perdão, eu apago tudo. Então, meus irmãos, não tem mais o que temer. Não tem.
Agora é cada vez mais se aprofundar. Nós estamos só com o pé no rio, no oceano do Senhor. É para nós mergulhar e se afundar lá dentro. Navegar no profundo de Deus. Amém, Jesus. Só isso. O restante, deixa com o Senhor. Ele que sabe para onde nós vamos, o que nós vamos fazer. Eu duvido que passou pela cabeça de alguém que um dia a gente ia ser proibido de sair de casa. Que nós íamos ter que colocar máscara. Nunca. E olha como é que nós estamos aqui. Firmes e fortes, fazendo a vontade de Deus. Então a mensagem de hoje, que já se estendeu, é essa. Não tem mais como voltar. O Espírito do Santo, ele vai arder em vocês. Mas não tem mais volta. Vocês vão ver, quando isso tudo passar, que o mundo tentar nos encantar com algo, o Espírito Santo vem e avisa. Ó, isso não é meu não, vai por aqui, sai desse caminho. É só continuar obedecendo e dando glória. Porque o Senhor é que muda. É o Senhor que transforma. Então a mensagem de hoje, eu já agradeço. É essa. Na próxima eu medito em Apocalipse profundo, tá? Para tocar a trombeta, mas hoje foi só para dar glória. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Minha esposa ouviu até a voz e mandou minha filha correr, olha. Oh, Deus maravilhoso. Eu amo esse Senhor.